Bem-vindos a mais um estudo da série A Vida Fora do Éden, da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Eu sou o pastor Jonatas e hoje nós vamos falar um pouco sobre culpa e vergonha. A gente tem o costume de confundir inocência com estupidez. O primeiro casal não era estúpido, mas inocente. Estou dizendo isso porque, para todos os efeitos, Adão e Eva sabiam que estavam sem roupas antes de desobedecerem a Deus. A questão é que isso não era um problema para eles. O que o pecado trouxe de novidade não foi a consciência da nudez, mas a vergonha por estar nu. E ela só fazia sentido em um contexto de culpa. Quando seus olhos se abriram, Adão e Eva não viram um maravilhoso mundo novo, mas uma dupla inusitada, culpa e vergonha, que nos convidaram para o esconderijo por trás das árvores que o próprio Deus havia criado. Eu até entendo como cortinas, a traseira de um sofá ou o canto de uma sala pode parecer um estupendo esconderijo para crianças peraltas, mas Adão e Eva topar se esconder só evidencia o quanto o pecado rouba de nós a inteligência. Como avestruzes com as cabeças enterradas nos rasos buracos que cavamos, deixando o corpo de fora, Adão e Eva fugiram da presença de Deus, igual criança faz quando vai brincar de esconde-esconde dentro de casa. Antes da gente instalar o drive da rebeldia, culpa e vergonha eram desconhecidas para os nossos primeiros pais. Portanto, como podemos concluir, não é de hoje que lidamos com essa dupla terrível e desconfortável. Ambas são quase tão antigas quanto o tempo. Nasceram juntas no jardim quando Adão e Eva se rebelaram pela primeira vez. Elas são filhas de desejos proibidos. Sim, filhas. Analisamos os efeitos da queda de formas muito frias, muito esquemáticas. Pense de forma mais orgânica e a cena, em toda a sua feiura, saltará diante dos seus olhos. O desejo e a cobiça se enamoraram, e com olhares entrelaçados, o desejo cresceu no coração de Eva e a cobiça apontava a direção. Para os olhinhos apaixonados de Eva, o fruto já não lhe parecia mais proibido, mas desejosamente agradável aos olhos e cobiçosamente desejável para dar entendimento. Até hoje, desejo por satisfação estética e a sede por conhecimento são motores eficazes para o pecado. Mas, quando esse casal se uniu, não Adão e Eva, mas o desejo e a cobiça, eles tiveram filhas gêmeas, culpa e vergonha. As crianças foram concebidas no leito da rebeldia e, para nossa tristeza, elas se parecem com seus pais. Uma tem o olho do pai e a outra o sorriso da mãe. E agora, uma vez nascidas, não tem como nos distanciarmos delas e elas não nos deixarão em paz. Embora culpa e vergonha sejam gêmeas, nascidas com apenas alguns segundos de diferença, elas não são exatamente idênticas. A culpa é aquela sensação de que aquilo que fazemos não está certo. A culpa é o sensor interno apitando e dizendo não está certo, não está certo. Enquanto a vergonha é o que sentimos quando somos pegos. A vergonha nos expõe como uma fraude. A culpa está ligada ao evento. Eu fiz algo ruim. A vergonha está ligada a uma pessoa. Eu sou ruim. A culpa é ferida, a vergonha é cicatriz. A vergonha é muito menos lógica que a culpa. A culpa relaciona-se com eventos que podem ser definidos nas velhas categorias jornalísticas objetivas. Quem, o que, onde, quando e por quê. Eu digo velhas categorias porque hoje o jornalismo se tornou meramente opinativo, até mesmo aquele que não deveria sê-lo. A vergonha, por outro lado, está bem menos preocupada com detalhes. A vergonha envolve seus braços com força em torno dos tornozelos de suas vítimas, até permitindo que andem, mas não que corram. Essas duas crianças ameaçavam a nossa existência, sobretudo a vergonha. E tem como ficar pior. Culpa e vergonha trabalham juntas. O que a culpa começa, a vergonha alastra. A culpa isola o indivíduo. A vergonha é contagiosa. Ninguém pode partilhar sua culpa. Ela é sua, mas muitos podem experimentar a sua vergonha. Tem gente que sente a alheia, lembra? Bom,
Tem mais por detrás dessas duas, mas eu acho que esses poucos exemplos já deram uma boa ideia. Muito embora o quadro não tenha mudado desde seu nascimento, a presença percebida de culpa e vergonha denunciava o erro. Mas a solução, que desconsidera a sabedoria divina, resolveu a questão com um remédio pior que a doença. Forjamos a morte da dupla. Elas não morreram de fato, mas se continuassem a serem vistas e percebidas, acabariam sendo resolvidas. Então, a humanidade pensou, mas e se a existência delas não fosse percebida? Culpa e vergonha entenderam que precisavam se esconder, mas agora já não dava mais para usar o artifício do arbusto. Lembrando que não mais vivemos no jardim, a estratégia, agora um pouco mais eficaz que a primeira, foi a Vila do Faz de Conta. A ideia era simples e poderia funcionar. Uma brincadeira cuja rodada demoraria tanto para terminar que dava tempo de jantar com os amigos, bater um papo depois, enquanto as crianças permaneciam ocupadas. E a brincadeira consistia num retorno ao passado. Não de fato, porque isso seria impossível, mas convincente o suficiente para parecer real. Uma espécie de realidade virtual redimida. Buscar no passado um tempo de inocência e pureza. Quem achar um tempo assim, faz igual. Valendo. Quem brincar deve esquecer que qualquer época que se encontre será uma época vivida fora do Éden. Não é tão difícil, vai. Como brincar se você não suspender voluntariamente a descrença? A suspensão voluntária de descrença refere-se à vontade de um leitor ou espectador de aceitar como verdadeiras premissas de um trabalho de ficção, mesmo que elas sejam fantásticas, impossíveis ou contraditórias. E qual é a premissa fantástica, impossível ou contraditória dessa Vila de Faz de Conta? Muito simples. Se pudermos recuperar um pouco daquilo que nossa cultura aparentemente possuía, estaremos de volta ao caminho certo. Há, em algum tempo no passado, uma época na qual não havia culpa nem vergonha. Com roupas lindas e bons modos, éramos inocentes e tínhamos dignidade. Essa é a brincadeira. E ela existe até hoje. Afinal, quem nunca disse ou pensou que em seu tempo de outrora as coisas eram menos pior, as músicas menos promíscuas? Ansiamos por um tempo, outro momento cultural no qual as coisas não eram assim tão evidentes. O que não podemos dizer, se não acaba com a fantasia, é que qualquer conhecimento que temos dessa época de ouro, dessa época que nos vem à cabeça, vem de alguma forma de ficção, nem que seja a nossa própria. Sabe como quando a gente assiste uma boa série de época e a gente termina com aquela sensação de que a coisa era realmente assim? É como se alguém tivesse conseguido colocar diante dos nossos olhos exatamente como a gente imaginava aquela época. E no lugar da gente ficar desconfiado que haja algo errado nisso, afinal, eu imaginei que seria assim e alguém imaginou exatamente da mesma forma, igualzinho, eu termino aplaudindo e espalhando. Bora compartilhar? Mas se imaginamos igual e pensamos igual, isso não quer dizer que a gente partilhe do mesmo gene, da mesma herança cultural, da mesma culpa e da mesma vergonha? Mas a vida real não é atrativa como a fantasia. A arte imita a vida, mas ela é bem mais ficcional. A vida real parece sem graça. Todos nós conhecemos a sensação monótona que surge após o término de um livro realmente maravilhoso, ou uma série que a gente maratoneie num final de semana, ou ainda como ficam sem graças os hinos quando cantados em uníssono após uma cantata a 4 vozes, regadas de solos bem ensaiados e uma orquestra repleta de milhares de instrumentos bem tocados. Para que a culpa e a vergonha não parem de brincar, precisamos manter a ficção funcionando, o castelo de cartas de pé, a ilusão de Oz valendo. Continuaremos a tentar recriar saudosamente algo dessa cultura do passado dentro das paredes seguras da nossa realidade virtual, com lindas expectativas tornadas reais. Muitas vezes, a decisão sobre qual cultura vale resgatar é apenas baseada inteiramente em vestimentas e estética. Quer bonito, quer estúpido, é uma distração interessante o suficiente para manter a culpa e a vergonha longe, ocupadas. O único perigo é se culpa e vergonha aparecerem na sala. Acho curioso que a melhor época que buscarmos no passado
não vai ao passado o suficiente. A gente não consegue chegar ao momento no qual não haviam bailes, não haviam regras e não haviam roupas. A culpa e a vergonha não deixam a gente chegar lá, já reparou? Manter a ilusão é uma forma de escapismo. Sim. Esse fenômeno escapista não está baseado em princípios. É movido por pensamentos saudosistas em vez de convicções. Toda essa abordagem é retratista, ineficaz e ignorante. Uma tentativa de recriar essa sociedade fictícia, que muitas vezes só existe em nossas fantasias, com base na noção míope de se estar numa sociedade piedosa, seria totalmente sem sentido. E acaba sendo mais confortável criar um mundo de faz de conta do que encarar a realidade com toda a sua feiura, não é mesmo? Mas a ilusão não resolve nada, só tenta esconder a culpa e a vergonha que permanecem lá. Deus não nos chamou para fugir do mundo. Pelo contrário, o contato com o mundo real não só põe o nosso pé no chão, como aponta para a necessidade de uma solução real para problemas reais. E é aí que a redenção brilha com mais fulgor. O Evangelho, por outro lado, é a boa notícia de que há vida fora do Éden. Apesar dessa vida não ser tão agradável, nem tão fácil, nem tão inocente como ela era dentro do jardim, há vida fora do Éden. Eva, cujo nome era Vida, recebeu esse nome após o pecado, justamente para que sua vida lembrasse a todos, como testemunho vivo, que a vida ainda seria possível fora do Éden, por mais penosa que fosse. E essa vida só seria possível na esperança no filho que haveria de vir, nascido de mulher. Sinais dessa vida começam a aparecer quando a culpa é vencida pela confissão. Precisamos admitir nossas ações. Adão e Eva não poderiam se esconder para sempre, nem você poderá. Então, saia das trevas e venha para a luz. Eis o que pode te encorajar a fazer isso. Jesus promete nos aceitar quando nos arrependermos de nossos pecados e voltarmos a Ele buscando por perdão. Jesus sabe que a vergonha, entretanto, não vai embora assim tão fácil quanto a culpa. Mesmo depois da nossa culpa ser paga, a vergonha pode manter um forte controle sobre o nosso coração. Lutar contra a vergonha vai exigir uma estratégia mais sólida, é verdade. Fora do jardim, como crentes que vivem na selva, não há soluções fáceis para lidar com a culpa e a vergonha. Inicialmente, culpa e vergonha sacrificaram uma vida, a de um cordeiro, mas essa vida cobriu os culpados e envergonhados Adão e Eva. A solução para a culpa e a vergonha era exigente, sangrenta e não muito agradável de ver, mas resolveu o problema. Ao aceitar o sacrifício de Jesus por nossos pecados, somos por Deus declarados puros e inocentes. Nossa rebelião está coberta, como Deus fez ao cobrir a primeira nudez do primeiro casal. Esse ato de sacrifício apontava, na verdade, para outro sacrifício, o real, o que verdadeiramente conta e que acabaria com a nossa culpa e vergonha. Mas o nosso coração teimoso insistirá. Mas não se deixe enganar pela vida sofrida que levamos na selva. Se às vezes você se sentir fraco ou encorajado, achando que em seu lugar outra pessoa faria mais e melhor, se tropeçou mais uma vez e precisa novamente ser erguido, será que você vai ter perdão? Se num processo de autoexame desses, você se deparar com sua culpa e vergonha, não as esconda. Enfrente-as com fé em Jesus. Ele nunca rejeitará um coração arrependido. Perdoará o culpado e cobrirá tua vergonha com as vestes de sua honra. A vida na selva não vai ser fácil, mas com Cristo, ela é mais do que possível. Ela é abundante. Bom, pessoal, eu não posso me despedir sem deixar o convite para que você se inscreva em nosso canal. Se você gostou desse vídeo e essa reflexão te abençoou, não esquece de deixar o seu joinha. Deixe seu comentário também para interagirmos e saber como nós podemos abençoar sua vida ainda mais. E compartilhe esse vídeo também para que outras pessoas sejam abençoadas como você foi. Que Deus te abençoe, te livre da culpa, cubra a vergonha e te dê vida em Cristo, mesmo aqui. Até a próxima e a gente se vê.